momento eu queria te convidar a levantar as suas mãos. Vamos lá. Vejo o Senhor repartindo algumas línguas. Em momentos especiais com Jesus, nós não precisamos de muitas letras, nós precisamos de um coração inteiro. Queria que nesse momento, com as mãos levantadas, você começasse a levantar uma intercessão em oração em línguas. Amém? Vamos começar a orar à vontade do Senhor. Vou deixar uns 2 minutos para nós começarmos a levantar o nosso espírito em oração em línguas. A edificar o nosso espírito numa adoração celestial e não numa adoração dessa terra. Vamos um pouco mais. Vamos. Fortaleça o seu espírito com uma intercessão santa. Comece a aumentar um pouco o som da sua voz. Vamos começar a encher a casa com uma intercessão pura. Vamos, um pouco mais. Existem algumas ondas que nós ainda podemos nadar. Existem algumas profundidades que ainda podemos alcançar. Aquele que tem fome, vem e coma. Aquele que tem sede, vem e beba. Aquele que tem sede, venha. Aquele
que tem sede, venha. Aquele que tem fome, venha. Aquele que tem fome, venha. Venha. Aquele que tem fome, venha. Aquele que tem fome, venha. Pode ir um pouco mais, vamos levantar as nossas mãos nesse momento. Para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, seu nome é Jesus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, seu nome é Jesus. Vamos um pouco mais. Levantai, ó portas.
júbilo e celebração sobre a nossa casa. Talvez nós não vamos cantar muitas letras, mas nós podemos experimentar nessa manhã uma partícula do céu. Queria que nesse momento você se sentisse um pouco livre na presença de Jesus. Se você sabe dançar, eu queria te convidar a dançar nessa manhã. Se você sabe cantar, eu queria que você expressasse algumas canções. Confesso que não existe uma voz mais bela do que a igreja de Jesus. Senhor, eu oro nessa manhã, libera, Senhor do céu, uma porção da sua celebração. Uma porção da alegria celestial, Jesus. Uma porção daquilo que ainda não experimentamos como igreja. Da igreja, ela é sempre reconhecida aos olhos do Senhor. Vamos, existe um pouco mais. Existe um pouco mais. Existe um pouco mais. Existe um pouco mais.
Yatayamai Yamasinarabambandayanaya Shiriri. Seu perfume tão doce e suave, fragrância que enche esse lugar. O Rei de toda a terra está aqui. Seu perfume tão doce e suave, fragrância que enche esse lugar. O Rei de toda a terra está aqui. Sim, Ele está. Seu perfume tão doce e suave, fragrância que enche esse. O Rei de toda a terra está aqui. Sim, Ele está. Seu perfume suave, fragrância que enche esse lugar. O Rei de toda a terra está aqui. O Rei está aqui. Posso ouvir os seus passos, eu posso ouvir os seus passos, eu posso ouvir os seus passos, eu posso ouvir os seus passos. Seu perfume tão doce e suave, fragrância que enche.
O momento sublime que nós experienciamos na presença de Deus é quando o próprio céu vem nos ministrar. O momento mais sublime que podemos experimentar na adoração é quando o céu se inclina para nós e Ele vem nos ministrar. Nós reconhecemos o Seu ministério, Jesus. O Senhor é o nosso sumo sacerdote, aquele que entrou no templo e rasgou o véu, aquele que ministra aos corações, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, a minha vida resgatou, sarará, o meu coração Ele limpou, sererê, só o Senhor faz isso. E só o Senhor faz isso. Pois só o Senhor faz isso. Sarou, resgatou nosso coração dos laços da morte, dos laços da morte. Nos livrou da escuridão, iluminou, nos tirou da escuridão, tanto fez por nós. Temos muito a dizer em gratidão a Ti. Se prepare para ouvir. Nos salvou, nos tirou da escravidão, iluminou, nos tirou da escuridão, tanto fez por nós. Temos muito a dizer em gratidão a Ti. Se prepare para ouvir. Se prepare para ouvir. Se prepare para ouvir. Se prepare para ouvir. Se prepare
mãos, vamos cantar em nós. Veja como te amamos. Veja, olhe para nós, como te amamos. Como nós te amamos, olhe para nós e veja, olhe para nós e veja, olhe para nós e veja, como nós te amamos, olhe para nós. Vamos cantar isso? Vamos. Olhe para nós e veja como nós te amamos. Olhe para nós e veja. Olhe para nós e veja. Olhe para nós e veja como nós te amamos. Jesus, tu és o rio, a fonte das águas que fluem do trono de Deus, que matam a sede do seu povo. Jesus, tu és o rio, a fonte das águas que fluem do trono de Deus, que matam a sede do seu povo. Eu vou beber, vou me saciar. Eu vou beber de ti, vou me saciar. Eu vou beber, vou me saciar. Eu vou beber de ti, vou me saciar. Jesus, tu és o rio, a fonte das águas que fluem do trono de Deus.
fonte das águas que fluem do trono de Deus, que matam a sede do seu povo. Eu vou me saciar. Vamos juntos. E eu vou beber, vou me saciar. Eu vou beber de ti. Vamos cantar isso com um pouco mais de desespero. Erga suas mãos, vamos lá. Eu vou beber, vou me saciar. Eu vou beber de ti, vou me saciar. Eu vou beber, vou me saciar. Eu vou eu vou beber. Eu vou beber, vou me saciar. Eu vou beber de ti, vou me saciar. Eu vou beber, eu me saciar. Eu vou beber de ti, vou me saciar. E eu vou beber, vou me saciar. Oh, e eu vou beber, vou me saciar. Eu vou beber. Vamos permanecer, vamos permanecer. Vamos entrar nesses rios. Eu vou beber, vou me saciar. Eu vou beber de ti, vou me saciar. E eu vou beber, vou me saciar. Eu vou beber de ti, vou me saciar.
Vamos cantar isso de novo. Eu vou beber. Eu vou beber. Vou me saciar. Eu vou beber. Vou me saciar. Me saciar, eu vou beber, vou me saciar, eu vou beber de ti, vou me saciar, eu vou beber, vou me saciar, eu vou beber de ti, vou me saciar. Uau! Você está feliz? Está feliz mesmo? Dá um abraço no irmão do seu lado aí. Fala, nós só começamos. Estenda as suas mãos. Jesus, nós te agradecemos pela sua bondade e graça que flui sobre esse lugar. Nós agradecemos pela vida do teu servo, teu instrumento. Senhor, ora para que tudo aquilo que está guardado no céu e reservado para nós, para esse momento, flua com mais poder e mais intensidade. Deus, nós abençoamos o teu filho, o teu servo. E Deus, fala conosco mais uma vez, Deus, através dele, em nome de Jesus. Amém. Som. Graça e paz, igreja. Que hoje eu tô batista. Tudo bem com vocês? Muito prazer, gente. Acho que é a primeira vez que eu venho aqui, Missão Crer. Me senti muito bem acolhido. Me senti muito amado por vocês desde que a gente chegou aqui. Bom, meu nome é Rafael Andrade Barba, sou casado com a Júlia. Hoje nós fazemos parte... Você quer um fundo, mano? Eu quero um fundo. Quero um fundo. Eu quero um fundo. Uau. Amém. É isso. Só deixar mais baixinho só, que eu tenho TDAH. É sério, gente, eu tenho TDAH, então se eu me perder às vezes não é por mal, é porque minha cabeça ela tá em 3.000 lugares ao mesmo tempo. Mas hoje eu e a Ju, nós fazemos parte da liderança da igreja Big Home em São Paulo. Então alguém conhece aqui a Big Home? Que bom, vocês estão em casa, tá em casa, filho. Um monte de gente aqui da nossa família. Hoje, graças a Deus, o Senhor tem nos dado a oportunidade de vivermos um movimento apostólico na nossa igreja. Então, o Jeff e a Ká, que daqui a pouco estão aqui também. Vocês conhecem o Jeff e a Ká? Homens e mulheres de Deus, né? Meu Deus, é forte. Nós acabamos de enviar eles como igreja para a Baixada, onde agora eles estão trabalhando com a implantação da igreja Big Home lá na Praia Grande. E em janeiro, nós, acho que mais ou menos umas 10 pessoas, vamos para a Bahia, onde nós também estamos trabalhando com uma implantação de igreja. Então, estejam orando por nós. O movimento apostólico
é algo que está permeando os corações das igrejas brasileiras mais uma vez, e nós precisamos assumir uma postura nesse meio tempo, amém? Então interceda por nós com toda a sua força que a gente precisa, amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de primogenitura, amém? Eu sei que vocês têm um tema chamado Maranata, e eu não vim desrespeitar o tema, amém? Mas eu acredito que todo movimento que traz a consciência para a igreja do retorno de Jesus fala diretamente com os primogênitos e não unicamente com os unigênitos. Fala comigo, Deus fala com os primogênitos e não com os unigênitos. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 12. Lá no verso 18, a palavra diz: ainda não chegastes ao monte palpável e em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao clangor da trombeta, ao som da palavra, que os que ouviram rogaram que não se lhe pronunciassem mais, porquanto não podiam suportar o que lhe era ordenado. Até mesmo um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Aquelas cenas foram tão terríveis que até Moisés exclamou: estou aterrorizado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião, fala comigo, ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, fala comigo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares de anjos, a igreja dos primogênitos, cujo nome está escrito nos céus, a Deus, o juiz de toda a humanidade, ao Espírito dos justos agora perfeitos, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeiteis aquele que fala, pois se não escaparam os que rejeitaram os que advertia sobre a terra, muito mais nós se desprezarmos aqueles que nos admoesta do céu. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas de igual modo o céu. O que antecede o clamor Maranata é a igreja dos primogênitos. Hoje, quando nós falamos a respeito de uma igreja que está se preparando para expressar uma canção de paixão e devoção ao Cordeiro, nós estamos falando exatamente de uma igreja que entendeu a sua primogenitura. E nós vamos dissociar um pouco hoje por que é essa igreja dos primogênitos que vai clamar Maranata. Talvez nós fomentamos durante muitos anos na consciência da comunidade de que o Maranata seria algumas expressões de palavras que liberaríamos ao céu. Então, em Mateus, quando Jesus ele está entrando em Israel, a primeira coisa que eles começam a fazer, a balançar alguns ramos, dizendo: Hosana, aquele que vem, Maranata. Porém, o movimento do céu é uma postura e não um balanço. Os nossos corpos são aqueles que são levantados para dizer Maranata. Hoje, nós precisamos ter a sensibilidade de compreender quando o Senhor está chamando as primícias, quando o Senhor está falando com os primeiros. E quando nós falamos sobre primogênitos, nós não falamos sobre aqueles que nasceram primeiro, nós falamos sobre aqueles que entenderam primeiro. Aqueles que entenderam a mensagem primeiro, eles são os primogênitos. Então, fala comigo, a primogenitura não tem a ver com idade, mas tem a ver com maturidade. E todas as vezes que hoje nós estamos provocando na igreja a consciência de que aqueles que são mais velhos são os que estão clamando Maranata, nós começamos inconsequentemente a dizer para a igreja que não é necessário uma postura, e sim idade. Hoje nós começamos a expressar para a igreja de Jesus que não é necessário uma postura, é só você ter um tempo de igreja que tudo vai encaixar no lugar.
Mas eu vou te dizer uma coisa, meu amigo, existem primogênitos de 2 anos de conversão. Existem primogênitos de 3 anos de conversão. Existem primogênitos que nasceram talvez antes de ontem, mas entenderam a revelação e por terem entendido a revelação se tornam as primícias do Senhor. Eu vou falar várias coisas. Se não entender, faz uma cara de ué e eu volto. Amém? Não sei se vocês sabem, mas dentro do contexto israelita nós tínhamos 7 festas judaicas. Festa da Páscoa, festa das primícias, festa dos pães asmos, festa dos tabernáculos, festa das trombetas, festas do Yom Kippur e festas do tabernáculo. Amém? A terceira festa era reconhecida como as festas das primícias. O que eram as primícias? Todo o povo de Israel, pensa que nós estávamos prontos em Israel e nós tínhamos terras a semear. E todos os plantadores, eles jogavam as suas sementes em uma época do ano, para que no próximo ano essa terra ela germinasse, ela frutificasse, e todos os plantadores eles colocavam sobre os primeiros feixes um laço vermelho, dizendo: isso aqui é a som, beleza. Então, todas as vezes que esses plantadores eles colocavam esses feixes, eles davam um laço vermelho e eles diziam em seu coração: isso aqui é a primícia do Senhor. E o movimento que está acontecendo no Brasil nesses últimos dias é literalmente o Espírito Santo passando em algumas igrejas e colocando uma fita vermelha marcada por sangue em algumas pessoas, dizendo: esses são os primogênitos da criação. E quando nós chamamos de primogênitos, nós falamos aquele que é a primeira parte. Abra comigo sua Bíblia em Colossenses no capítulo 1, agora a gente vai entrar violentamente no Evangelho, amém? Colossenses no capítulo 1, no verso 13, diz: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio de seu sangue, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então o Senhor, em sua grande plenitude, Jesus Cristo que estava no céu, ele estava ao lado do trono de Deus, no pleno conselho de Deus, e em seu coração ele se submeteu ao Pai, ao desejo do Pai, que dizia: agora nesse momento Jesus, que é digno, que tem honra em tudo, deverá se despir da sua glória, descer e ser agora não mais o unigênito, mas o primogênito. Quando nós falamos de unigênito, nós falamos a respeito de uma porção individual. Fala comigo, porção individual. Quando nós falamos a respeito de unigênitos, nós falamos sobre aqueles que têm um anseio até de viver uma vida de missão, mas é para si, não é para o coletivo. Quando nós falamos sobre os unigênitos, nós falamos sobre aqueles que desejam a glória master, mas não desejam a submissão master. Quando nós falamos sobre os unigênitos, nós falamos sobre aqueles que não estão dispostos a tirar as roupas e tirar a glória e descer ao mais baixo e íngreme lugar. Só que a postura do primogênito é muito diferente do unigênito, porque desde que nós entendemos a primogenitura na Bíblia, todos os primogênitos estão separados à morte. Então é por isso que o Evangelho, ele pode ser uma agressão mental a algumas pessoas, porque se hoje nós compreendemos o Evangelho com a perspectiva de filho unigênito, nós não estamos dispostos a virar mártires por essa mensagem. Nós não estamos dispostos a nos tornar o primogênito dentre muitos. A primogenitura bíblica, ela diz que todos estarão submissos à poda e à morte de Deus. Então fala comigo, se você deseja a primogenitura, o primeiro passo é a morte.
A primogenitura, desde os tempos de Moisés, a palavra nos ensina que existe uma perseguição aos primogênitos. Na verdade, se você for comigo até Gênesis, no capítulo 2, você vai perceber que a primogenitura ela é perseguida desde que nós temos 5 habitantes na terra. E a palavra nos indica, no capítulo 4. Capítulo 4, verso 3 diz: Passando o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias. Fala comigo, as primícias. E a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a oferta de Abel. Todavia não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo Caim ficou muito irado em seu semblante, mudou a sua expressão maligna. Então o Senhor abordou Caim e falou: Por que você está furioso? Por qual motivo o seu rosto está transtornado? Se procederes bem, certamente será aceito. No verso 8, contudo propôs Caim a seu irmão Abel: Saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Os primogênitos, eles estão separados a uma morte desde o início. A única consequência que talvez nós começamos a experimentar com o passar do tempo é que o sangue de Abel estava clamando. E eu vim falar uma coisa: dura coisa é a morte de um primogênito. Dura coisa é para o céu a morte daqueles que entenderam primeiro. Dura coisa para a igreja é matar os profetas. Dura coisa é para a igreja matar aqueles que entenderam o pastoral. Sabe, eu tenho muito receio nesses próximos dias de nós começarmos a matar os nossos primogênitos. Por quê? Porque se eles entenderam primeiro, eles vão começar a ser uma ofensa para aqueles que nasceram antes, mas que não entenderam primeiro. Existe uma consequência. Eu estou muito alegórico, né? Eu vou começar a trazer isso mais para o chão. Desculpa, gente. Vamos lá. Em 2016, eu lembro que eu estava ministrando uma vez e um homem veio, ele veio orar por mim. Ele colocou a mão na minha cabeça. Ele falou assim: Rafa, hoje você tem 18 anos. Só que a sua postura, ela há de ensinar os seus pais. Isso, nossa, meu Deus, muito forte. Vamos lá. Agora eu estou lembrando bem, né? Eu lembro que eu estava exatamente no lugar que o de Jorge estava, lá na igreja. Esse pastor, ele desceu, ele colocou a mão na minha cabeça e ele falou assim: dura coisa é para os Estevãos da igreja. Porque Estevãos, eles não são compreendidos porque olharam o céu. Eles são apedrejados porque eles tiveram uma visão. E aí nesse momento ele falou assim: a sua caminhada ela vai ser seguida de apedrejamentos em apedrejamentos. Naquele momento, eu poderia ter simplesmente pegado uma mensagem, uma revelação do coração de Deus, assumido dentro de mim e falado: não quero passar por isso. Mas a primogenitura, ela naturalmente te expõe ao local de morte. Em Moisés, quando Moisés ele ainda era uma criança, a palavra nos ensina que houve uma ordem do Egito para matar todos os primogênitos. E os primogênitos são esses que são aqueles que estão com a libertação do povo de Israel de dentro. Os primogênitos são aqueles que têm o clamor da Maranata dentro. Os primogênitos são aqueles que estão trabalhando ardentemente para preparar uma igreja pronta, sem mácula. Os primogênitos são aqueles que podem até ser apedrejados, mas eles estão tendo uma visão do alto. Os primogênitos, eles podem até morrer, mas eles dizem no final: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo, porque eu estou tendo uma visão. Os primogênitos são aqueles que ainda têm fome pelo Evangelho. Primogênitos são aqueles que não negociaram a fé cristã para assumir um modo de estilo corruptível. A primogenitura, ela está preparando os caminhos, porque todo primogênito, meu amigo, tem um clamor de Maranata dentro de si. É por isso que Moisés ele precisava ser eliminado. É por isso que na terra do Egito, Moisés ele precisava ser eliminado, porque ele é um primogênito e dentro dele existe a libertação. A ordem do Egito vem e decreta: matem os primogênitos. Uma mulher joga essa criança no rio.
A filha do rei assume essa criança, discipula essa criança, instrui essa criança, ele cresce. Todos nós já sabemos a história do povo de Egito. De repente, em Êxodo, no capítulo 12, nós temos o estabelecimento da Páscoa. Fala comigo, a Páscoa. A Páscoa nada mais era do que Deus, por sua infinita misericórdia, resgatou o povo das mãos do Egito. Mas Faraó estava com o seu coração irredutível. Ele queria matar os primogênitos. Ele queria matar o povo de Israel. Ele queria escravizar mentalmente o povo de Israel. Ele queria ter o poder do povo de Israel. E de repente Deus, ele por sua infinita misericórdia, chama Moisés. Ele fala assim: Moisés, tenha isso como uma cerimônia perpétua. E qual é a cerimônia? Pegue um cordeiro de 1 ano. Fala comigo, o primeiro. Degole esse cordeiro. Pegue o sangue dele e passe nos umbrais das portas. Porque quando o anjo da morte estiver passando, ele vai sentir o cheiro do sangue. E quando ele tentar matar os primeiros, ele vai fugir. Meus amigos, eu queria intensamente levantarmos uma intercessão pelos primogênitos de Deus. Porque nesses últimos dias a perseguição não está sendo contra a igreja, está sendo contra os primogênitos. A perseguição que está para vir sobre o Brasil, ela não vai vir a partir da igreja, ela vai vir sobre os primogênitos. Os primogênitos, os primeiros. E esse plano continua. Então, quando Jesus ele nasce, quando ele está em Belém, de repente, José ele é avisado: foge com a sua família, vai para outro lugar, porque Herodes agora está querendo matar os primeiros. Meu Deus, Herodes está querendo trazer sobre a terra de Israel um juízo eterno. Pegue o seu filho e vai embora. Meus amigos, nós precisamos levar a sério. Os primogênitos, eles estão sendo perseguidos dentro da igreja. Porque se naquele tempo de Moisés era o povo do Egito, de Jorge, que estava procurando Moisés, no tempo de Jesus, quem estava tentando matar os primogênitos era o povo de Israel. E o que de fato traz para nós a consciência de que essa igreja dos primogênitos que estará lá no dia do Maranata? Os primogênitos da criação, eles têm a capacidade de abrir mão da glória que há de ser revelada a si e abraçar a submissão da glória que há de vir. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gálatas. Sei que está meio confuso, gente. Daqui a pouco vai fazer sentido, confia. Gálatas no capítulo 3 diz: foi Cristo quem nos... Não, no verso 13, tá, gente? Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Fala comigo, maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que as bênçãos de Abraão chegassem também aos gentios em Jesus, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Meus amigos, eu vou falar claramente aqui, abertamente. Se você deseja ver a continuidade da igreja brasileira nesses próximos 5 a 10 anos, o seu destino é o madeiro. E se você querer outra coisa, qualquer coisa, senão o madeiro de Jesus, a primogenitura, ela cessa. E nós agora voltamos a ser os filhos unigênitos. Se hoje nós desejamos trazer uma igreja à consciência do Maranata, do tempo que há de vir, daquele que virá, nós não falaremos com a igreja dos unigênitos, nós falaremos com a igreja dos primogênitos. Aqueles que se tornaram malditos. Em Gênesis, no capítulo 20, a palavra fala a respeito de Jacó e de Esaú. A palavra nos ensina que Jacó, ele tinha por usurpação a primogenitura. E nele foi encontrado fome para se tornar um primogênito.
Ele era o primogênito? Não, ele não era o primogênito. Quem era o primogênito era Esaú. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu amigo, a primogenitura, ela é dada pela sua fome. Se você tem fome para se tornar um primogênito, meu amigo, você vai se tornar um primogênito. Se você deseja fazer parte da congregação dos santos que redimirá a terra, você precisa ter fome por isso. A primogenitura é uma revelação. A primogenitura é um toque do coração de Deus à mente do ser humano, dizendo: agora você se coloque no lugar correto, tenha a postura correta e seja o exemplo das primícias. Vocês estão bem? Tá mais ou menos, né? Vamos lá, vocês estão com fome? A palavra nos ensina que Esaú, ele simplesmente está com fome. Jacó chega para sua mãe e fala: vamos lá, eu consigo essa primogenitura. A mãe dele diz: coloque as roupas do seu irmão. Vamos lá, gente, isso aqui é uma chave. Vocês vão estar aqui comigo. Quando a mãe de Jacó diz: coloque as roupas de Esaú, ela está falando: coloque as roupas do seu irmão mais velho quando você for se apresentar ao seu pai. Coloque as roupas do seu irmão mais velho, porque se ele tocar a sua pele, ele vai saber que você não é o primogênito. Nesse momento, gente, nós estamos sendo completamente tomados pela consciência de que o nosso corpo ele precisa estar vestido de Cristo. Nós não estamos representando nesses últimos dias nós mesmos. Nós somos os representantes do Evangelho. E quem representa o Evangelho? Nós? Não, Cristo. Ele é a primícia de Deus. E se nós não estivermos com o cheiro dele no momento em que nos apresentarmos ao Pai, adivinha? Juízo. Juízo sobre a terra. A palavra nos ensina em 1 Coríntios que nós somos o bom perfume de Cristo e não o bom perfume dos unigênitos, meus amigos. Vamos lá, alguém? Quando Isaac, ele está com os olhos tampados, ele passa a mão em Jacó, ele fala assim: meu Deus, a voz pode até ser de Jacó, mas a pele é de Esaú. A voz até é de Jacó, mas o cheiro é de Cristo. A expressão daquilo que está na fragrância do céu é Cristo. Então, quando nós falamos de uma igreja de primogênitos, nós não estamos falando de um monte de CPF no céu. A gente está falando de várias pessoas com a representatividade perfeita de Cristo. A representatividade perfeita do Cristo vivo, do primogênito, da primícia de Deus. Nós não fomos chamados, meus amigos, para ter fama, para ter CPF. Se você deseja ter maranata, você precisa se vestir com as roupas de Jesus, meu amigo. Você precisa ter cheiro de cordeiro. Não existe nada pior do que pastorear uma igreja que no final você sabe que não é cordeiro por dentro, é lobo. É por isso que Jesus ele adverte, ele fala: cuidado com esses que têm cheiro de ovelha. Mas no final as intenções não são daqueles que desejam a primogenitura, mas desejam usurpar a ovelha. A palavra nos ensina que quando Jacó, ele acessa pelo cheiro a primogenitura, Esaú volta. Em Hebreus no capítulo 11 diz: maldito é Esaú. Mas ele era o primogênito. Mas ele abriu mão da primogenitura. Jesus não. Jesus ele era o unigênito. E ele abriu mão da primogenitura para tornar uma geração as primícias. Então a palavra nos ensina que após a morte de Jesus, quando ele ressuscita, ele se apresenta a Deus e agora ele é a primícia da criação. Ou seja, quando ele se levanta, ele pega a fita vermelha, ele começa a colocar em algumas pessoas, fala: Múcia, agora você é uma primogênita. Jorge, você é um primogênito. E ele começa a rogar ao Pai falando: Pai, eu já tenho a primeira faixa da nossa colheita. Os primogênitos, os primeiros que entenderam, os primeiros que desejaram viver algo a mais. Sabe, você pode até ter a alegria de estar na igreja, mas eu tenho a fome. Você pode até ter a alegria de adorar, mas eu tenho a paixão. Você pode até ter um doce arrepio de falar sobre o Evangelho, mas o Evangelho é minha vida.
Você até pode ter alguns receios de viver a comunhão, mas meu amigo, a comunhão dos santos salvou a minha vida. Primogênitos são aqueles que sentem a primícia, sentem primeiro. Acho que eu vou virar aqui com força, vamos lá? Sabe, meus amigos, nesses últimos dias nós estamos passando por um grande problema. O sistema está entrando na nossa vida mais do que o sentimento. Hoje, quando nós estamos falando de Maranata, nós estamos tentando desenhar qual que é a fórmula do Maranata e não qual que é a postura. Meu Deus, quais são as canções que eu preciso providenciar, mas não qual que é o comportamento que eu preciso ter. Qual que é a mente que eu preciso ter para esse Maranata acontecer? Qual que é a vida que o primogênito precisa ter para que quando ele olhar para o céu ele ver milhares de anjos descendo, como diz em Apocalipse 22, aquilo seja a participação de alguém que já viveu aquilo aqui. Sabe, o movimento apostólico nada mais é do que alguém que engoliu a mensagem e que agora ele é um anunciante da mensagem em terra estranha. É por isso que Abraão ele é um primogênito. Abraão, a palavra diz em Hebreus no capítulo 11 que ele andava na terra da promessa como em terra estranha. Abraão ele estava andando na terra que Deus tinha dado para ele, como se ele estivesse falando, essa terra não é minha. A primogenitura me aguarda algo maior. Eu sei que há de descer sobre Israel. Então imagina, gente, sabe aqueles homens, aquelas pessoas que chegam para você falando assim, Deus me disse, Deus prometeu, Deus falou. Meu amigo, se isso não cair na renúncia ápice da sua vida, você nunca vai se tornar um primogênito. Pessoa que chega para você e fala assim, Deus me disse que eu vou ser um pastor. Se você não renunciar ao seu pastoreio para se tornar aquilo que Cristo precisa que você seja, meu amigo, você nunca vai ser um primogênito, você sempre vai ser um unigênito. As pessoas elas falam assim, Rafa, você ajuda? Vocês têm um óleo para o pastoral? Eu falei, meu amigo, eu tenho um óleo para aquilo que Deus quer que eu seja. Se Deus quiser que nesse momento eu me mova como um apostólico, eu vou me mover como um apostólico. Se Deus quiser que nesse momento eu evangelize, eu vou ter uma postura de evangelismo. Mas o que não pode faltar é a consciência que nos prepara a essa primogenitura. Nós temos as técnicas, nós temos os sistemas, mas os sistemas eles não estão protegendo o princípio. Então hoje ninguém vive mais família porque foi salvo pela família, mas é porque entendeu o que precisa. A gente quer viver discipulado. Mas nem é tão legal assim, mas não interessa. Isso aí é o primórdio da fé, meu amigo. Discipulado está na Bíblia, isso aqui é mandamento. Eu não escolho, eu preciso. A pessoa fala assim, eu gosto da igreja, eu só não gosto de viver família. Mas meu amigo, você está no lugar errado. Isso aqui não é seu lugar, meu amigo. Isso aqui é o lugar onde você se senta na mesa, onde nós conhecemos você por inteiro, onde nós vamos procurar a sua mácula. A palavra nos ensina que todos os cordeiros que eles eram entregues em Êxodo, eles passavam por um processo. Qual era o processo? Durante 5 dias, o cordeiro que ia ser sacrificado pela Páscoa é trazido para dentro da casa. Sabe para quê? Para conhecer esse cordeiro. Ou seja, você chegou, você que está aqui, mas ainda não se aproximou para dentro da casa para ter as relações fraternais, você ainda é desconhecido. E você não vai ser entregue como um cordeiro sacrificial para a igreja. Qual que é o movimento? O pai da família trazia esse cordeiro para a mesa e começava a comer com o cordeiro. Começava a se relacionar com o cordeiro. Para quê? Para ver se tinha qualquer mácula nele que na primeira vista ele não tinha visto. O pai de família falava assim, eu preciso encontrar em você qualquer coisa, porque eu não posso oferecer ao meu pai a primícia maculada. Eu não posso. Então a mesa ela vai te trazer, ela vai trazer todos os cordeirinhos e a gente vai começar a observar, vai se relacionar, a gente vai comer com o cordeiro. Sabe, alguém aqui já foi convidado para ir na casa de alguém daqui da igreja? Esse é o movimento, meu amigo. Você entra na casa de alguém, a pessoa está comendo com você, se relacionando com você, para quê? Para passar tempo? Não, meu amigo. A gente quer oferecer um cordeiro maduro. A gente não vai oferecer cordeiro maculado. A gente não vai oferecer aquilo que está na sobra. A gente vai oferecer o cordeiro perfeito. Todas as pessoas que são convidadas para a mesa da comunhão, saiba, o cordeiro está na mesa. É por isso que
quando Jesus ele está na mesa com os discípulos e ele começa a falar a respeito da ceia, os discípulos eles estão aqui para Jesus. Será mesmo que vai? Será que ele vai ser entregue? Será que ele é o Cordeiro perfeito? Será que ele é a primícia de Deus? A palavra nos ensina que depois que Jesus ele entra em Israel, ele passa 5 dias até a Páscoa, sendo observado por Herodes e por Caifás, até que os dois olham para Jesus e falam: não tem pecado nele, pode oferecer ele como cordeiro. Agora a questão é, se Jesus chegasse para a sua frente e ele falasse assim: eu posso te oferecer como sacrifício pela terra? A sua vida, a sua postura do dia de hoje diria: amém, eu me entrego. Que susto, irmão. Amém, eu me entrego, ou não. Ou hoje talvez nós não teríamos ainda a postura necessária para que isso acontecesse. E venham dizer claramente, se hoje nós ainda não temos a postura para esse momento, nós ainda não podemos clamar aos altos sons Maranata, porque nós não estamos fugindo de nada, nós estamos ansiando uma cidade que vem do céu. Eu não estou tentando fugir da terra, eu quero meu Pai. Eu quero meu Pai. E se para ter o meu Pai de volta eu preciso assumir uma postura, se para ter o meu Pai de volta eu preciso colocar as roupas que não são minhas, e eu preciso adotar uma postura que não tinha em mim, mas que morreu, que agora ressuscita em Cristo, então é isso que vai acontecer. Vocês estão aqui? Está confuso? Quem são os primogênitos? Meus amigos, os primogênitos são aqueles que se preocupam com a noiva de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4, vamos lá? Que hora? Ai, Jesus. Acho que eu perdi o texto. Essa Bíblia é nova. Pera aí, já acho. Calma aí, família. O versículo fugiu. Gente, o versículo saiu da minha Bíblia. Ó Deus de nossos pais. Amém. Eu sei o texto de cor, então vou falar. Desculpa, família. Mas o Senhor fala a respeito dos 5 ministérios. Os 5 ministérios estão onde, Jorge? 4, né? Meu Deus, não está na minha Bíblia. Tiraram. 11? Que isso, aleluia. Ó, glória a Deus. Vamos lá? A palavra diz: assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Fala comigo, edificado. Até que todos, fala comigo, todos, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. O que é o primogênito para a igreja? O serviço. O primogênito para a igreja é o pastor que está ali, ó, gerando a ovelha. O primogênito para a igreja é o apóstolo que está dando destino. O primogênito para a igreja é o profeta que está te dando a acusação do momento presente, mas a solução do princípio. Os primogênitos são os evangelistas que estão anunciando as boas novas. Por quê? Porque todos eles estão preparados para trazer a Jesus a unidade da fé. E quando ele fala que a unidade da fé, ele não está falando sobre uma pessoa. Ele está falando sobre uma postura igualitária. Até que todos tenham a mesma medida, os 5 ministérios não param. O pastor não vai parar, meu amigo. Aí você fala assim, pô, o pastor não para de me chamar para tomar café. É isso, meu amigo, até que chegue a unidade da fé. O discipulado, meu amigo, eu vou fazer isso na parte do final, mas eu sinto realmente de derramar algumas coisas no sentido pastoral para essa igreja.
como se o Senhor ele estivesse levantando alguns pastores em casas. E eu queria poder impartir com você essa medida, mas eu vim falar uma coisa: pastoreio não é título, pastoreio é morte. Então, se você quiser o pastoreio sem a morte, você é unigênito e você não merece. Mas se você deseja o pastoreio sabendo e reconhecendo a sua postura de morte, você é um primogênito. Você é uma pessoa que está pronta para receber a igreja de Jesus na sua casa, por quê? Porque você tem um anseio de que todos cheguem. Gente, na minha casa, gente, não sei se vocês sabem, mas eu e a Júlia, a gente é meio doente, assim. Na minha casa, tem 7 dias na semana, em 8 deles tem gente na minha casa. Mas não é porque a gente gosta. Mesmo que a gente goste, mas é porque eu tenho uma paixão, cara. Eu tenho uma paixão por entregar alguns. Eu tenho o prazer de poder chegar no meu pai, no momento em que ele estiver aqui, e falar: aqueles que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu. Com o sentimento que o Senhor amou, eu amei. Com a postura que o Senhor teria aqui na terra, eu tive. Com a mente e com o coração que o Senhor teria se estivesse aqui, eu também tive. Nossa, eu saí soltando várias coisas, né? Tá fazendo sentido? Tá muito confuso, né? No final, finge que não tem tema, são várias coisas, você pega o que faz mais sentido para você no final, amém? Ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Meu amigo, a santa convocação do primogênito é destinada por Deus. Ela é como um presente que você recebe. Quando alguém fala: anseio em ser pastor, excelente coisa almeja, é um presente do céu, é um ministério. Nesses últimos dias, nós perdemos até os que desejam ser pastores. Porque a representatividade dos unigênitos começou a destruir a representatividade dos primogênitos que são pastores. Então agora nós começamos a trazer para nós a consciência que pastor é aquele que rouba. Mas, meu amigo, Jesus é o primogênito e ele me fala que pastor é aquele que dá a vida. Ele é a primeira oferta. Não, é um pouquinho. Se puder tirar um pouquinho a música, é porque... Vamos lá. Então esse movimento, ele traz para nós uma consciência, gente. A consciência de que precisamos urgentemente assumirmos a fome da postura para esse tempo. Ô Mussi, esse teclado funciona? Faz um negocinho? Que eu já tô acabando, tá, gente? Fala comigo: com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Durante 7 anos da minha vida e da vida da Júlia, nós estamos gastando o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa vida para entregar alguns primogênitos. E todas as vezes que nós temos essa missão, todas as vezes que nós nos deparamos com essa missão, nós reconhecemos a nossa limitação. Mas nós temos uma fome, sabe? Nós temos uma fome de poder chegar quando o Senhor estiver vindo e entregar alguns. Entregar como as primícias do nosso trabalho. Desde o tempo que nós nos convertemos, gente, eu sou convertido há mais ou menos 8 anos. Em 8 anos eu estou separando alguns feixes, porque eu sei que esses são os primogênitos da criação. E eu sei que quando ele vier, eu tenho que prestar contas por isso. Mas qual que é a postura que me coloca nesse lugar? A morte. A morte. Se você deseja assumir um lugar de responsabilidade com a igreja brasileira, meu amigo, você está prontinho para morrer. Às vezes você vai perder sono, você vai perder dinheiro, você vai perder muita coisa. Mas até que todos cheguem à unidade da fé, eu não vou parar. E
E eu verdadeiramente queria orar por alguns primogênitos. Eu sei que foi extremamente aberto, porque eu realmente tinha muita coisa para compartilhar, mas se hoje eu pudesse centralizar tudo isso, eu poderia falar abertamente. A primogenitura, ela é o que antecipa o Maranata. E se essa primogenitura ela não está disposta a se submeter a uma obediência, a obediência da cruz, nós ainda não temos a postura necessária para vivê-la. Então, antes de gritar abertamente Maranata, a hora vem, assuma a sua cruz. Assuma a postura que submete você à poda de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 5. A palavra diz em Hebreus capítulo 5, verso 5. Desse modo, Cristo não buscou para si próprio a glória de se tornar o sumo sacerdote, mas foi Deus quem lhe declarou: Tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Fala comigo, eu te gerei. E revela em outra passagem: Tu és sacerdote para todo sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações, súplicas em clamor e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Fala comigo, reverente submissão. Mesmo considerando o fato dele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. A primogenitura, meu amigo, vai lançar você diretamente ao que Paulo, o que a igreja primitiva passou. Aflições, tribulações. O movimento de Jesus, quando ele está para entregar a sua vida no Getsemane, ele leva consigo as primícias do seu rebanho, ele sobe a montanha e ele começa a dizer: esse cálice é duro para beber, mas seja feita a sua vontade. Os primogênitos de Deus, eles não estão preocupados com o vinho que vão beber. Mesmo que nós saibamos que o evangelho ele causa dor, a morte, a perda, existe um vinho que a igreja brasileira precisa beber. Existe um vinho que nós precisamos beber. O vinho das tribulações. Não sei se você sabe, mas na comemoração da Páscoa, todas as vezes que eles iam fazer a cerimônia, eles bebiam 4 vinhos. O vinho da abertura, o vinho da graça, o vinho do cordeiro e o vinho da morte. O 4º vinho era sempre o vinho da morte. Quando eles estavam na mesa repartindo o cordeiro, eles sempre bebiam o cálice da morte, dizendo: nós também assumimos a postura desse cordeiro que morreu. A palavra nos ensina que assim que Jesus ele está preso no madeiro, alguém vem com uma esponja e um vinagre na boca dele. E a palavra nos ensina que vinagre nada é do que vinho morto. E Jesus bebe o vinagre. Ele assume a postura do vinho morto. Existe um anseio da igreja brasileira em começar a beber esse vinho. Se você ainda não sofre pelo evangelho, meu amigo, bem-vindo. A gente vai começar a sofrer. A gente vai começar a ter que assumir uma postura daqueles que anseiam a primogenitura. Por quê? Porque quando furarem a gente, vai sair água e sangue para a terra. E quando colocarem uma lança no nosso interior, quando a gente estiver preso ao madeiro, nós vamos derramar água e sangue sobre a terra. E a palavra nos ensina que a água, ela purifica e o sangue santifica. Eu quero saber se aqueles que estão sendo presos no madeiro, quando furados, eles derramam sobre a nossa terra a tribulação ou a santificação. O que nós desejamos da igreja é que, se pendurarmos no madeiro, de dentro saia as águas do Espírito e o sangue que santifica.
Meus amigos, o primogênito, ele precisa estar na mesa. O primogênito, ele precisa estar na mesa. Se você está aqui, eu confio a sua vida inteira no de Jorge. Eu tenho plena convicção nesses próximos, e também na vida do pastor. Confio completamente a vida da igreja na casa desses pastores, porque tenho plena convicção de que eles estão sendo como Abraão. Eles estão pegando na mão de Isaac, levando ao mais alto monte, falando assim: eu creio no poder da ressurreição. Eu creio que se oferecemos esse cordeiro, ele vai ressuscitar. O Benê é um cara que eu cuido. Todas as vezes que ele vai em casa, é como se eu pegasse na mão do Benedito e nós começássemos a subir uma montanha. E nesse meio tempo, nós começamos a compartilhar um com o outro as palavras de vida. Mesmo que no meu interior eu saiba que do meu primogênito o destino é a morte, eu não falo nada para Isaac. Vocês estão aqui? Então, gente, todas as vezes que você está com alguém, se está sendo cuidado por alguém, essa pessoa ela está com a mão em você, ela sabe qual que é o seu destino, mas ela não fala nada. Ele está subindo com você na montanha, e a palavra diz em Hebreus no capítulo 12 que, crendo Abraão que Deus poderia ressuscitar o seu filho, teve fé. Todas as vezes que o Benedito vai em casa, eu sei que ele vai morrer, mas eu também tenho a plena convicção que ele vai ressuscitar. Ele vai se levantar como um primogênito. Eu tenho que ter a consciência de que o poder da ressurreição precisa passar pela igreja. Eu preciso ter o anseio de que a igreja viva o poder da ressurreição. Eu preciso ter nos meus olhos o anseio de que esse cordeiro foi oferecido, e se está aqui, não é o morto, é o que ressuscitou. Se essa pessoa que está aqui na igreja hoje, ela não é mais aquela que era, ela passou pela poda de Deus, ela morreu pelas suas vontades, ela assumiu a vontade daquele que era, ela se revestiu da pele do cordeiro, o cheiro dela é de Cristo. A que está aqui, ela não é a mesma, ela passou pelo poder da ressurreição. E agora, para terminar, eu queria falar a respeito do poder da ressurreição. Meu Deus, já era para eu ter terminado, né? Desculpa, já estou terminando, tá? Todos os primogênitos, eles se oferecem, eles são os primeiros a entenderem, mas eles são os primeiros a passarem pelo poder da ressurreição. Primícia. Quando Jesus ele está preso 3 dias na tumba, quando ele se apresenta a Maria, Maria fica escandalizada, mas Jesus ele está falando: eu sou a primícia, o primeiro que morreu e ressuscitou. E qual que é o destino? Vai e fala para os seus irmãos, vai acontecer semelhante com eles. Começa a declarar em alta voz que todas aquelas pessoas que andaram comigo, elas terão de viver o poder da ressurreição. Caminhou com Cristo, comeu com Cristo, viveu com Cristo. Meu amigo, seu destino é o poder da ressurreição. Ah, mas eu não quero a cruz. Está no lugar errado. Aqui é o lugar onde a gente abate o cordeiro morto e ele ressuscita como um corpo glorificado. Aqui é onde as pessoas, elas talvez não terão muito anseio em te ver confortável. Talvez o desconforto é o que você precisa. Talvez pressão é o que você precisa. Chega para Pedro e fala: Pedro, eu já sei o seu destino. Quando Jesus ressuscita, ele chega para os discípulos e ele fala: Pedro, você tentou fugir no início, mas o primogênito que agora tem a revelação do evangelho, agora o seu destino é o mesmo que o meu. Vamos lá, alguém? Vocês estão com fome de Deus ainda, gente? Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, no começo, como unigênito, você tentou poupar a sua vida, mas como primogênito, agora vão levar você onde você não quer ir.
Vão prender você do jeito que você não quer ser prendido. Mas Pedro, ele tem um movimento pastoral curioso, maravilhoso. Ele chega para Jesus e fala: e quanto ao meu irmão? Quanto a ele, meu amigo, se eu quiser que ele fique até o dia que eu voltar, ele vai estar aqui. Então nesse momento, meu amigo, por favor, não olhe para o queridinho que está do seu lado. O poder da ressurreição é para bater na sua testa. O poder da ressurreição é para que você experimente. O poder da ressurreição é para que você tenha o prazer de ressuscitar com Cristo. O prazer de ser crucificado com Cristo e ter a alegria de ser levantado em glória pela mão de Deus. Pelo Espírito que ressurgiu Jesus dentre os mortos. A igreja dos primogênitos são aqueles que estão lançados ao martírio. Martírio do corpo, gente, não martírio de si. Queria que você se levantasse nessa hora. Rafa, você está falando que eu vou perder minha vida? Você provavelmente vai perder muita coisa, meu amigo. Provavelmente você vai perder sonho, anseio, desejo. Laurinha, queria casar em 2025, mas os primogênitos têm que casar antes, meu amigo. Família é coisa que Deus está fazendo. Ela chega para mim e fala: eu queria em 2025, era o meu sonho, mas eu morri para mim, velho. Tem mais esse negócio não. Preciso ressuscitar, então agora eu vou fazer daquilo que Deus está falando para eu fazer. Você quer ser um primogênito? Pega todos os seus anseios, coloca dentro de um saco. Fala assim: Deus, eu preciso que o Senhor seja em mim aquilo que eu preciso ser nesse tempo. Se eu preciso me levantar como um apóstolo, se levante, construa, faça, levante um lugar a Deus. Se você precisa ter uma postura pastoral, então cuide, pelo amor de Deus. Gente, os pastores serão cobrados das ovelhas que têm em mãos. Mas eu vou te falar também uma outra coisa. Desde Ezequiel nós estamos recebendo um clamor desse profeta dizendo: envia para nós pastores. Porque a gente tem muita ovelha, mas não tem pastor mais. Ninguém mais tem desejo de viver o pastoral. Meu amigo, vou te falar uma coisa. Isso aqui é minha vida. Cuidar de gente é minha vida desde 2013. Eu choro para que gente seja gerada no poder do Evangelho desde 2013. Isso aqui não é minha missão não, meu amigo. Isso aqui é meu amor. Isso aqui é a alegria do meu coração. Isso aqui é o prazer que existe na minha casa. Se você acredita que o ministério pastoral morreu, é porque você não conhece a igreja dos primogênitos. Porque esses são levantados para entregar um povo a Deus. Eu não estou entregando a mim mesmo, eu estou entregando um povo. Até que eles cheguem. Ah não, eu não creio mais na igreja. Você não crê na igreja dos unigênitos, mas a dos primogênitos há de se levantar. A igreja que foi corruptível, a igreja que roubava, essa talvez desejava glória para si, mas eu creio no poder da ressurreição. Eu creio no poder da ressurreição, meu amigo. Eu creio, eu já vi gente chegar na minha casa, usuária de droga, e sair um pastor, meu amigo. Já vi gente chegando na nossa casa com o coração quebrantado de ter sido traída 5 vezes, não acreditar no relacionamento, e hoje eu vou casar ela. Hoje, meu amigo, as pessoas falam: meu amigo, você acredita no poder da ressurreição? Eu acredito. Eu vi gente que chegava na minha casa com o coração quebrado. Fui traída, Rafa, 5 vezes. Eu falei: não, mas Deus quer que você case. Esse é o sonho de Deus. A família é o sonho de Deus. A restauração é o sonho de Deus. A vida, ela pode ser vivida no poder da ressurreição, meu amigo. Você acha que eu fico falando besteira quando as pessoas chegam em casa? Não, meu amigo, eu declaro o poder da ressurreição. Hoje nós vamos casar a nossa filha, olhando para ela falando assim: graças a Deus ressuscitou o Cordeiro. Sabe o que ela falou para mim ontem? Eu tava no celular com ela vai casar hoje, né? A gente tá muito feliz. Ela falou assim: só estou continuando daquilo que bebi. Calma. Eu só vou continuar a fazer daquilo que eu já vi. Eu só vou continuar a viver aquilo que eu provei. Sabe, meus amigos, a gente precisa ter o desejo de começar a deixar algumas heranças para a terra de novo. Talvez eu não consiga passar o meu sentimento, mas eu consigo passar minha fome.
Queria que nesse momento todas as pessoas que anseiam viver para Deus, que anseiam ser um primogênito da casa de Deus, venham aqui para frente rápido, que eu tenho que orar por você logo. Lembre-se, você está vindo aqui para frente para morrer, tá? Eu não vou ficar passando a mão na sua cabeça, não. Aqui é momento de culto racional, vivo, sacrifício agradável. Romanos 12. Shakataya Satarabaxê. Pai, eu agradeço pelas primícias que o Senhor trouxe a nós. Neste momento, Senhor, nós colocamos o feixe sobre a cabeça dos primogênitos, das primícias que o Senhor tem separado. Pai, nós oramos para que assim como Abraão levou seu filho, o Senhor leve-os agora ao alto monte. Assim como o Senhor levou seu filho Jesus ao alto monte. Assim como eles tiveram que experimentar do vinho da dor nesse momento, que eles assumam no corpo as dores de Cristo. Jesus, que traga para eles o sentimento de Paulo, Jesus. Traga a eles o sentimento de Paulo, Jesus. Que eles assumam em seu corpo as feridas e as marcas de Cristo, porque é a plena convicção de que quando o Senhor se revelar, com o Senhor eles também serão revelados. Pai, nesse momento eu estanco espiritualmente todas as feridas abertas pelos unigênitos. Senhor, nós oramos nesse momento para que todos sejam curados das marcas dos feridos. Eu sinto no meu coração algumas pessoas que foram feridas por lideranças. Algumas pessoas que passaram por defraudações emocionais na igreja. Pai, eu oro nesse momento que o Senhor estanque algumas feridas. Estanque. Poder da ressurreição. Poder da ressurreição. Seja levantado de dentro. Sejam mortos com Cristo, mas ressuscitados com Cristo. Senhor, nós oramos nesse momento, todo o espírito ferido, toda a alma carente neste momento, seja tocado pelo poder da ressurreição. Pai, nós estamos subindo as montanhas com Isaac, Jesus. Receba o seu sacrifício. Vamos, eu queria deixar você 1 minuto, 2 minutos orando, entregando a sua vida como um sacrifício agradável a Deus. Comece a levantar, isso é completamente seu, é um movimento natural, é um movimento que você precisa causar.
Nesse momento, como eu disse no começo, eu senti desde que eu entrei aqui de repartir uma porção pastoral para essa casa. E eu queria que aqueles que sentem o comissionamento da vida pastoral, do óleo pastoral que escorre ao cuidado da igreja, ao aperfeiçoamento dos santos, queria que nesse momento você, com os olhos fechados, levantasse a mão. Se você está aqui, eu quero orar por você especificamente. Antes de orar, desculpa. Fique com os olhos fechados. O Senhor, Ele está... Nesses últimos tempos, nesses últimos anos, o Senhor está restaurando o ministério pastoral no Brasil. Crer na restauração do ministério pastoral é crer na possibilidade de abrirmos os verdes pastos e trazermos as ovelhas a um lugar seguro. E quando nós falamos sobre movimentos pastorais, nós não estamos falando sobre o pastor Jorge, sobre o pastor Miro, nós estamos falando sobre uma postura de cuidado. Eu me importo com a sua vida. Eu me importo com a sua vida. Eu tenho desejo de te apresentar. Deus, nós precisamos de uma restauração. O ministério pastoral, ele precisa eclodir de novo na igreja. O ministério pastoral precisa ser ansiado mais uma vez, porque hoje os unigênitos começaram a desejar tanto a glória para si que já não se importam mais uns com os outros. Meus amigos, eu vou falar uma coisa. Quando Deus chega para Caim, ele fala: o sangue do seu irmão clama. Hoje eu vejo e eu sinto dentro do meu espírito o Senhor, Ele derramando responsabilidade sobre algumas pessoas. A sua vida há de ser responsável por Abel. A sua vida há de ser responsável por aqueles que creem. Mas diferente de Caim que mata, eu assumo a postura do que cuida, do que pastoreia, do que está trazendo aos pastos verdejantes. Nós assumimos a postura de Jesus, a postura daquele que abriu mão da sua glória para trazer alguns ao Pai. Eu oro, restauração, a restauração do anseio de cuidar do seu rebanho, a restauração do prazer de sofrer por alguns, a restauração do prazer de poder perder o seu dinheiro por alguns, de perder o seu tempo por alguns, de perder, Senhor, as riquezas, a fama por alguns. Jesus, que o Senhor traga para nós os sentimentos que aprovem Cristo, que mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser. Jesus, nós assumimos o mesmo sentimento. Eu oro nesse momento pelo mesmo sentimento, o mesmo sentimento que aprova em Cristo. Meu levantar, meu caminhar.
meus dias, tu és digno, tu és digno, tu és digno. Te entregamos nossos sonhos, nossos desejos aos seus pés. Digno, 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 digno. Tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho aos seus pés. Tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho aos seus pés. E eu te amo tanto, tanto. E não há outro que eu queira mais. Eu te amo tanto, tanto. E não há outro que eu queira mais. Senhor, eu oro nessa manhã. Não nos permita negociarmos a nossa primogenitura. Senhor, eu oro nesse momento para que todos os outros amores sejam destruídos. Amores pela pornografia seja destruído, amores pela sensualidade destruído, as paixões pela idolatria nacional sejam destruídos, corações feridos sejam destruídos. Nesse momento nós oramos. Não nos deixe negociar a nossa primogenitura, amado. Torna-nos zelosos pela nossa primogenitura, Jesus. Torna-nos zelosos pela nossa primogenitura, Jesus. Traga para nós o sentimento de Cristo. Nós viraremos as mesas, mas nós não negociaremos a nossa primogenitura. Nós viraremos as mesas, mas nós não negociaremos a primogenitura da igreja. Vejo Jesus, ele colocando fogo em algumas pessoas. Fogo de Deus. Como se o Senhor estivesse queimando alguns altares que negociaram a primogenitura. Algumas fomes que fizeram com que vendêssemos as nossas primogenituras. Jesus, nesse momento eu oro, estanque as nossas fomes, porque nós não venderemos a nossa primogenitura por um prato de lentilha. Jesus, nesse momento eu oro, estanca as fomes internas. Estanca todo o vazio interno, Jesus, que permite com que a igreja negocie a primogenitura. Um ambiente de cura e restauração em nome de Jesus. Eu te amo tanto, tanto. E não há outro que eu queira mais. Eu te amo tanto.
pois tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho aos seus pés.